Bom dia, turma, tudo bem com vocês? Professor Vitor aqui passando para poder desejar uma boa semana, tá? E a gente começar o nosso novo conteúdo, tá legal? Na verdade, continuação do anterior, tá? Hoje a gente vai falar aqui, bem rapidamente, sobre os termômetros e as escalas de temperatura, né? Então a gente viu na aula passada que nós precisamos conhecer 5 conceitos principais em termologia para compreender como que se dão, né, com essa área que se tem a física térmica, as trocas de calor e temperatura. Então eu mostrei para vocês o que é temperatura, calor, sensação térmica, equilíbrio térmico, não é? Então hoje eu quero mostrar para vocês basicamente falar um pouquinho sobre os termômetros e as escalas de temperatura. Como que a gente consegue medir a temperatura, né? Essa grandeza física que a gente tem no nosso dia a dia que está tão presente que a gente tem, que a gente observa vários fenômenos, né? Então a gente vai observar que o termômetro é aquele instrumento utilizado para medir temperatura, tá? E você vai ver que existem diversos tipos de termômetro, tá bom? Existem aqueles termômetros digitais, existem aqueles termômetros que tem um mercúrio dentro, um líquido que sobe e que desce, tá bom? Existe aquele termômetro de cor que muda com a cor, existe aquele termômetro que a gente está tendo agora, né, que o pessoal está medindo temperatura para você entrar em alguns locais, que é aquele que tem aponta um laser, né, para sua testa. Na verdade não é um laser, mas ele aponta uma maquininha e ele capta uma radiação sobre a sua pele e ele consegue converter aquilo em temperatura, tá? Então, basicamente, o termômetro é esse instrumento que vai fazer essa leitura de temperatura. Então, ele vai comparar a sua temperatura com outras temperaturas que já são conhecidas, tá bom? Mas como é que ele faz isso, né? Eu preciso deixar ele um tempinho, tá legal? Na frente do corpo da pessoa, onde se quer medir. Por quê? Para que eu consiga medir a temperatura corretamente, eu preciso ter o equilíbrio térmico entre o termômetro e o que se está medindo a temperatura, né? Por isso que, por exemplo, você tem aqueles termômetros que você coloca debaixo do braço, né? Você coloca ele assim e tem que ficar alguns minutos com ele debaixo do braço. Para quê? Para que os dois, o seu corpo e o termômetro, eles entrem em equilíbrio térmico, eles fiquem à mesma temperatura, tá bom? Quando eles ficarem à mesma temperatura, aí o termômetro vai indicar a temperatura correta do seu corpo, né, já que ele também estava à sua temperatura, e isso com qualquer outro termômetro, né, ele tem que entrar em equilíbrio térmico com o que está medindo, senão ele não vai medir a temperatura de forma correta. Então, se você deixar, por exemplo, o termômetro ligado aqui no ambiente, a tendência é que ele vá, né, modificando até ele entrar em equilíbrio térmico, ou seja, os dois vão ter a mesma temperatura, né, o ambiente vai dar calor para o termômetro até eles atingirem a mesma temperatura, e aí vai cessar a troca de calor, né? E assim, com qualquer outro instrumento que você estiver utilizando para medir temperatura. Fechou? Então lembra dessa palavrinha aqui, ó. Instrumento para medir temperatura, mas tem que ter o quê? Equilíbrio térmico, tá bom? E como é que a gente mostra esse resultado de temperatura? A gente não consegue medir de forma direta, não é verdade? Eu não consigo medir a temperatura. Ah, aqui tem tantas agitações de molécula nesse vírus, tantas agitações de molécula, né, no computador, por exemplo. Não consigo. Eu preciso fazer o quê? Representar os valores de temperatura em escalas, que nós chamamos, tá? As escalas são três principais que nós temos no mundo, né, e que a gente utiliza para representar a temperatura, tá bom? Nós podemos trabalhar com a escala Celsius, a escala Fahrenheit ou a escala Kelvin. Basicamente, né, cada uma tem suas características. Então, aqui, por exemplo, cada uma tem como referência alguma substância, né? Então, você sempre vai comparar a temperatura de uma coisa em relação à outra, tá bom? Então, a escala Celsius, ela se vale de quem? Da água pura, tá legal? Para comparar as temperaturas. Então, todas as temperaturas que são medidas com a escala Celsius são comparadas com a temperatura de congelamento da água, o 0 graus Celsius, né? Vamos colocar aqui. E a temperatura de fervura da água, né? Ebulição, 100 graus Celsius. Tá certo? Você sempre vai comparar. Ah, está menor que a fervura da água, então está entre 0 e 100. Está maior que a fervura da água, está maior que 100. Ah, uma temperatura mais fria do que a água congelada, então menos que 0 graus Celsius. E por aí vai, tá? Essa escala aqui, ela também é chamada a escala centígrada, tá? Porque a gente fala também 100 graus, né? Também posso falar escala centígrada, tá certo? E é a mais comum no mundo inteiro, é a que é mais utilizada, a mais comum, tá? Agora a escala Fahrenheit, ela usa além da água pura, ela usa uma mistura, tá? Como referência, uma mistura de água, gelo
e sal marinho, tá? Essa mistura de água, gelo e sal marinho, quando ela congela, Fahrenheit, tá? Deu o nome dessa temperatura de 0 grau Fahrenheit, tá bom? E depois ele comparou com a água pura também. A água pura nessa escala congela a 32 graus Fahrenheit e ela ferve entre ebulição a 202 graus Fahrenheit. É bom você perceber, ó, que essa escala aqui é uma escala centesimal, né? Do 0 ao 100, ela é dividida em 100 partes iguais. E essa escala Fahrenheit, ela é centesimal? Não. Ela é dividida em 180 partes iguais entre o 212 e o 32. Então elas não vão ter as mesmas medidas. Então quando eu quero dizer isso, é 30 graus Celsius é a mesma coisa que 30 graus Fahrenheit? Não. Elas representam coisas totalmente diferentes, tá? E a escala Fahrenheit, ela foi criada e ela é muito utilizada ainda em países de língua inglesa, tá? Como Estados Unidos, tá bom? Austrália. Eles ainda utilizam essa escala por conveniência histórica, né? Historicamente eles vêm utilizando ela, tá bom? E continuam se utilizando, tá? Aqui na escala, na próxima escala, tá? Talvez seja a escala mais importante de todas, a escala Kelvin, tá? A escala Kelvin nós não falamos grau, não é grau Kelvin, tá? E essa escala, ela é o que a gente chama de escala absoluta, tá? Ela é a escala absoluta, ou seja, ela mede da menor temperatura possível até a maior conhecida, tá? Então na escala Kelvin, a menor temperatura possível é o 0 Kelvin, tá? Por que, professor, 0 Kelvin? Porque ela vai medir até onde as moléculas param de se agitar, né? Então a temperatura de 0 Kelvin é quando não há mais movimento das moléculas, né? Não há mais vibração de moléculas. Então, se não tem vibração, tem temperatura? Não, não é? Então, ela é uma escala teórica. A gente não consegue chegar nesse zero absoluto. É o que a gente chama aqui, né? Ó, de zero absoluto, tá? Essa temperatura. Não consigo chegar, eu consigo chegar bem próximo. Mas eu não consigo tirar toda a energia térmica de um corpo, tá? Fica bem claro isso para vocês, tá bom? E em comparação com o ponto de congelamento da água, né, a água nessa escala congela a 273 Kelvin e ela ferve entre ebulição a 373 Kelvin, tá? Novamente, ó, pra você ver, né, ó, 300 Kelvin é a mesma coisa que 300 graus Celsius? Não, tá? Então, mas eu consigo fazer o quê? Eu consigo converter um valor de escala na outra, tá? Deixa eu mostrar para você aqui agora como que você faz essa conversão de escalas. Então, basicamente, a gente tem dois tipos de conversão, de escala Celsius para Kelvin e de Celsius para Fahrenheit, tá? A escala Kelvin para a escala Celsius é bem simples. Temperatura em Kelvin é igual a temperatura em Celsius mais 273. É bem simples. Então, se você quer converter de Kelvin para Celsius, o que você faz? Põe o valor em Kelvin aqui e calcula o valor da temperatura em Celsius. Se eu tenho um valor de temperatura em Celsius e quero em Kelvin, coloco o valor de temperatura em Celsius aqui e calculo o valor de temperatura em Kelvin. Bem simples, não é? Agora aqui, ó, para converter da escala Celsius para Fahrenheit é um pouquinho diferente, tá? Então, 1,8 vezes a temperatura em Celsius é igual a temperatura em Fahrenheit mais 32, tá bom? Então, se você quer aqui agora converter novamente Celsius para Fahrenheit, coloca o valor aqui em Celsius no TC e calcula o TF, que é a temperatura em Fahrenheit. Se você quer o contrário, de Fahrenheit para Celsius, coloca o valor aqui em Fahrenheit no TF e calcule o TC, que é o valor da temperatura em Celsius, tá? Então a atividade que eu deixei para vocês essa semana é uma pequena reflexão sobre essa forma de medir temperatura, tá legal? Essas três principais escalas aí, tá? E fazer a conversão de um valor de uma escala para outro, tá? É uma atividade bem simples, então eu espero que vocês, com essa pequena explicação aqui, vocês tenham condições suficientes de proceder com a atividade, tá legal? Beleza então, turma? Então eu vou ficando por aqui, um grande abraço a todos, estou à disposição de vocês caso precise, tá? Fiquem com Deus e até a próxima.